seguinte, quando a gente olha hoje, olha o próprio mandato, primeiro mandato do Trump, e agora esse segundo que vai se iniciar, a gente vê não só uma situação de país diferente, mas uma situação partidária também diferente, né? Hoje você tem o Trump, o trumpismo meio que dominando o Partido Republicano. Então ele faz isso com uma estrutura partidária muito mais favorável, né? E a gente sabe que quando a gente fala de deep state, a gente fala também de substituir, vamos dizer assim, cargos, posições estratégicas. E se você não tem quadro, se você não tem partido, não tem uma estrutura até de militância, né, do ponto de vista vamos dizer assim, das pessoas que estão ali agregadas no quadro, mas que são técnicas, especialistas, quando você não tem isso, fica muito mais difícil. Aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro chegou à presidência sem nada, né, com um partido também que foi usado para se chegar lá, que depois entrou também, implodiu com questões internas. Agora você tem o Bolsonaro dentro de um outro partido, que é o PL, e eu, na última conversa que eu tive aqui com a Bia Kicis, ela falou uma coisa que eu guardei numa das minhas gavetas aqui dessa mesa, que é como é necessário que o bolsonarismo, como um movimento de massa, ele precisa naturalmente de uma estrutura partidária para se profissionalizar, para ter ter as fundações necessárias para poder, inclusive, formar quadros e ocupar o espaço da máquina pública quando volte ao poder, ou em qualquer instância que esteja, e que, no caso, ela acha que a melhor estratégia é ir devagarinho e ir assumindo o controle do partido aos poucos para que o PL realmente se torne um partido de direita nesse médio prazo. Eu queria a tua avaliação sobre essa questão, justamente fazendo esse contraponto, essa comparação dos dois movimentos. Perfeito, eu vou começar daí, depois eu volto sim na iniciativa que eu queria falar. Esse é um dilema, né? Quando o Bolsonaro venceu, até eu fui procurado, né? Falei assim, indica nomes bons para a equipe do Paulo Guedes, para finalmente, né? Vencemos, os liberais, os conservadores chegaram, né? Lá. E agora, né? E muita gente boa, o Paulo Guedes conseguiu montar uma bela equipe, foi por espírito público, por sacrifício pessoal, sabendo como é que é o jogo é bruto, né? Metendo processo, abrindo mão de remuneração muito mais interessante na iniciativa privada, porque são pessoas capazes, né? Não são petistas, sindicalistas. Então, existe esse dilema, sim. O Trump foi disruptivo, ele conseguiu tomar de dentro o Partido Republicano, né, o movimento, o MAGA, ele ocupou os espaços, e quem foi contra o establishment republicano, né, os Bush e companhia, aqueles que alguns chamavam de Rhino, Republican in name only, eles foram sendo derrotados, engolidos, porque o povo estava do lado. É um fenômeno de nacional populismo de direita. É uma reação a um establishment que abandonou o homem médio, comum. É disso que se trata, né? Então o Bolsonaro foi parecido, e eu acho que o Olavo de Carvalho fez uma boa analogia na época, né? É como pegar a cereja do bolo, né? Você pegou o bolo pela cereja, mas e a estrutura? Então é um grande dilema, você ter quadros. Eu não tenho muita expectativa quanto ao PL, né? O partido do Valdemar, eu não vejo. Eu acho que, de novo, a direita hoje, ela está dispersa, ela não é o PL. Tem um bando de oportunista no PL e tem muita gente boa que não está no PL, né? A questão são os valores, os princípios que deveriam unir essas pessoas para tentar dar um choque de eficiência, gestão e liberdade nesse Estado hipertrofiado e autoritário. O Trump foi muito bom em destruir esse sistema podre até aqui, né, superar tudo que tentaram fazer para derrotá-lo, a própria mídia. Agora ele tem um dilema, que é como construir algo propositivo. O Reagan tem que ser o exemplo aqui, na minha opinião, né? Não é, o Voltaire dizia, né, quem vence e depois quer vingança não é digno da vitória. Eu acho que agora não é hora de vingança, é hora, claro, de tentar drenar o pântano em Washington. Washington DC, Dantas, foi mais de 90% para os democratas. A turma da burocracia não quer largar o osso. Então o Trump tem um desafio muito grande junto com o Elon Musk agora, de tentar, né, fazer a limpa, digamos assim. Ele não pode ser ingênuo, senão ele vai ser atropelado. Mas eu espero que ele não seja vingativo, que ele tenha a magnanimidade de realmente tentar propor a reconstrução da América, como conversávamos aqui, dos valores que precisam ser resgatados, da economia que vai mal e por aí vai. Quanto à questão da juristocracia, né, eu vejo isso de uma forma simples. A turma da esquerda e da elite financista, globalista, eles descobriram que não precisam do povo para governar. Aliás, o povo muitas vezes é um fardo, né? Vota no Brexit, vota no Trump, no Bolsonaro, o fenômeno do nacional-populismo. Então eles querem uma democracia de gabinete. E dá muito mais trabalho você ter que persuadir para suas pautas. Aqui na Flórida eu votei em duas emendas constitucionais. Uma era de aborto, outra era de drogas.
e ambas perderam, né? Não conseguiram emplacar aborto e droga na Flórida. Então, eles não conseguem convencer o eleitor. Aí é muito mais fácil você aparelhar as instituições e convencer meia dúzia de ministros, ou justices, né? O Léo é um grande especialista, desde a época do LLM, na Corte Suprema Americana, é um estudioso disso, um admirador de Antonin Scalia, assim como eu, né? Indicado pelo Reagan, e nós temos que torcer para que agora o Trump consiga emplacar mais nomes. Temos 3 justices perto de aposentadoria acima de 70 anos. 3. Um deles é a Sotomayor, que é uma bem ativista aí que foi colocada lá pela turma do Obama. Então, os 3 que o Trump indicou antes, né, foram nessa linha mais originalista, conservadora, que eu acho que é o que precisamos. Né? Na época, a discussão era a eleição que vai impactar 50 anos à frente, não 5. E agora, de novo, nós temos a chance, então, de montar um quadro na Corte Suprema Americana de gente que respeita a Constituição. E é disso que precisamos, porque isso vai contra a visão do organismo vivo, ativismo, empurrar a história, fazer justiça, uma visão meio assim, Barroso. Né? Então, é muito importante enfrentar a juristocracia. Esse é o grande tema do dia. Eles descobriram como governar e legislar sem Congresso e sem executivo até. Né? Então nós precisamos restaurar a divisão e a independência entre os poderes no Brasil mais do que nunca. Então, de novo, esse tema da juristocracia é fundamental, por isso a iniciativa, eu acho que é a iniciativa que o Léo está na frente, é a mesma do Marcília, do André Marcília ou não? É a mesma. É só aplauso. É gente boa, gente qualificada, com espírito constitucionalista, né? E é isso que precisamos para enfrentar aí a turma da Prerrogativas e companhia, que, by the way, está no poder e fazendo um estrago danado, eu tenho lugar de fala. E pouca gente sabe, né? O Prerrogativas tem mais poder até que o PT hoje. Ele indicou mais ministros e cargos de primeiro escalão que o próprio partido do presidente da República, pouca gente sabe disso. Então, olha o tamanho dessa iniciativa, Léo. Por isso, até o meu esforço em tentar agregar os nossos talentos todos aqui, e essa plataforma ela serve a isso. Ponto fundamental, eu ouvi os comentários assim, sobre o aspecto jurídico, é o seguinte: quando você tem juízes que podem simplesmente ignorar o texto legal, isso é uma catástrofe. E eu acho que essa é a catástrofe que nós estamos vivendo hoje. O texto legal virou segundo plano, então interpretam-se princípios, e aí os princípios são todos abertos, nenhum deles firme, e o texto legal fica relegado a segundo plano. Isso tira o limite que o legislador deu ao juiz. O juiz tem que fazer o que o legislador determinou, porque o legislador é que representa o povo. Então, quando a gente chega e entrega para os juízes a função de aprimorar a lei, ou melhorar a lei, ou não aplicar a lei, isso é muito, muito negativo, e é negativo também para a sociedade, porque a sociedade precisa aprender que não vai ter o super-homem para salvar ela quando ela votou mal e as leis foram ruins. Ela precisa aprender que tem que votar bem, e votar bem para o legislativo é fundamental, porque ali é que estão as bases todas das regras que as pessoas vão ter que viver. O Scalia, o Rodrigo estava falando do Scalia, o Scalia tem frases divertidíssimas. Certa vez perguntaram para ele por que ele seria contra o aborto. A resposta dele foi simples, ele falou assim: eu não sou contra o aborto, eu sou contra 9 sujeitos usando capa decidirem que o povo, o que o povo tem que escolher. E ele dizia o seguinte: o que é que ele aprendeu em Harvard Law School para determinar isso? A resposta dele irônica era: não mais do que o Joe Sixpack. Então qualquer cidadão poderia saber, isso tem que ir para o voto. O Rodrigo estava falando que votou nesses assuntos. É muito melhor que a população vote e um tente convencer o outro do que a gente chegar a entregar essas questões mais delicadas para juízes decidirem. Juízes são especialistas, ou deveriam ser especialistas em interpretar a lei. Não mais do que isso. Quando começa a extrapolar, eles estão usurpando o poder do legislativo.